Legal. Aí nesse mesmo contexto agora, tentando puxar para aquele outro lado que eu falei, né, das oportunidades. Porque quando o Luigi veio aqui, acho que vai nos 3 últimos podcasts, toda vez que ele vinha, mudava um pouco a narrativa, né? Saía um dado novo aqui e ali e tal. Só que ele nunca deixou de falar que ainda existiam oportunidades em renda fixa que eram atrativas para as pessoas hoje. E aí muita gente fica em dúvida, beleza, com essa Selic nesse patamar, a oportunidade de deixar num DI, então, deixar lá meu dinheiro, num cofrinho, o pessoal fala dos cofrinhos dos bancos aí e tal, ou é fazer algum tipo de estratégia, montar algum tipo de posição em alguma coisa mais, eu diria aqui que não é tão simples assim, sabe? Quanto simplesmente deixar seu dinheiro. E aí eu queria pegar um pouco da sua opinião e do Luigi também para esse cenário hoje, como que vocês estão vendo para frente, onde que teria essa oportunidade? Quer falar, Luigi? Eu tenho batido, o pessoal já conhece, né? Eu tô há 1 ano, acho que vai completar 1 ano que a gente começou a ser mais incisivo no call de juro real, né? De comprar, a gente já tá com CDB na casa de IPCA mais 7 há mais de 1 ano. Então a gente tá 1 ano vendo que ia ter esse ciclo de queda de juros e vendo como uma grande oportunidade, sabendo que viria um Banco Central mais dovish, então a gente estava vendo como uma grande oportunidade, já meados de 2023, um pouco antes da Selic efetivamente começar a cair, que a gente via como uma grande oportunidade você pegar oportunidades de médio prazo, 3, 4 anos, pegar esse IPCA mais 7 num CDB, ou pegar uma debênture isenta também. Então a gente estava com esse call e a gente manteve esse call, e a minha grande surpresa, até comentei com a Marília aqui no começo, então o Stuberger falou isso na carta dele ontem, que a gente teve um movimento relevante de queda de juros, né? Por mais que parou, acho que antes do que todo mundo imaginava, do que a maioria das pessoas imaginava, mas teve um movimento relevante de queda da Selic e o juro real só subiu. Então, assim, para ver como o cenário é complexo. É verdade. Mas eu continuo achando que, sobretudo, o mercado tem falado muito de B35, acho que a Marília também recomendou bastante, como oportunidade, e eu gosto ainda muito de um pouco mais curto, né? Esse vértice de 4 anos, eu ainda acho que é uma grande oportunidade, mas se você olhar realmente desse call que eu dei 1 ano atrás para cá, isso perdeu do CDI, né? Foi uma grande surpresa, assim, porque o juro real não cai. Sim. Então isso tem sido, digamos assim, uma surpresa do cenário, mas eu continuo olhando para frente. No cenário que a gente tem um BC que deve ser mais dovish, você conseguir uma oportunidade de IPCA mais 7 num papel com FGC, por exemplo, eu ainda acho excelente. E continuo com esse call. Não mudou a minha opinião. Achei que já queria performar melhor mais rápido, está demorando um pouco mais, porque esse ruído político fiscal está atrapalhando. Eu concordo muito. Eu acho que o juro real é o que te dá maior proteção. Assim, vamos pegar uma época que isso aconteceu, né? 2012. 2012 a gente tinha o Tombini no Banco Central, durante o governo Dilma, e o mercado acreditava que a Selic podia cair até 9%. E até o final de 2012, um pouquinho mais, eles caíram o juro até 7,25%. Então ele deu uma forçada de mão. O que aconteceu naquela época? Primeiro, quem rendia Tesouro Selic, né? Assim, quem rendia pós-fixado, passou a render uma taxa menor do que o mercado acreditava, então passou a render 7,5%. A inflação começou a acelerar, então se você fez um investimento pós para prazos maiores, a inflação acabou comendo um pouco da sua rentabilidade, né? Sobrando com um juro real menor. Quem comprou pré, a mesma coisa, você comprou um pré aí a 8%, 9%, a inflação de 2015 foi 10,67%, você perdeu o juro real. Quem comprou IPCA+, o que aconteceu? A taxa do IPCA+, essa época, acho que era 4,5%, 5%, o curto foi até IPCA mais 2,80%, o longo foi até IPCA mais 3%, então o juro real caiu. Por que o juro real caiu? Porque você tem a mesma taxa Selic, se a inflação é maior, o juro real tem que ser menor. Então, todo mundo correu para se proteger contra a inflação, através de um IPCA+, e a taxa de juro real amassou, então você teve ganhos de marcação a mercado. Então, o que eu acho? Quando eu vou analisar um investimento, eu não penso só o que pode acontecer se o cenário for bom. Eu penso o que pode acontecer se o cenário for ruim, e aí eu vejo qual é mais assimétrico para o meu lado. Então, o pré é um título muito bom, cheio de prêmio, se o cenário for bom. Se o cenário for ruim, ele pode ir até 17%. Eu perco na marcação a mercado tanto que eu tenho para ganhar. Então, tá 1 para 1, tá jogar uma moeda para cima. Eu até gosto.
porque eu acho que o juro americano vai cair, enfim, vai dar uma melhorada aqui, mas já é um título um pouco menos assimétrico para o meu lado. O pós-fixado, você tem esse risco galípolo, vamos dizer assim, né? Dele manter a taxa de juro baixa ou até cair mais o juro, e aí você gerar inflação e perder a rentabilidade real. O IPCA+, é um que, se tudo der certo, ele tem ganhos também de marcação ao mercado. Se tudo der errado, ele te mantém o juro real, né? E aí tem essa segunda questão do curto e do longo. Se você for fazer em títulos isentos, você até pode fazer o curto. Se você for fazer títulos não isentos, se você for muito para o curto prazo e tiver uma disparada da inflação, você perde juro real também. Porque daí você tem que pagar imposto de renda em cima da inflação e do juro real. Isso, assim, se disparar mesmo a inflação, né? Acima de 10, vamos falar assim. Os longos já não tem esse problema, porque como é juro sobre juro sobre juro sobre juro, mesmo que você cobre um imposto de renda de 15%, você mantém o seu juro real e o seu poder de compra. Então, se você for no não isento, vai num pouquinho mais longo, né? 4 anos ou mais. Eu gosto do 35, porque daí você mantém 85% do seu juro real. Então, eu gosto bastante do 35. Mas se vai acima de 4, você já vai subir para acima de 50% que você vai manter aí de juro real. E aí você vai para um isento, por exemplo, um LCI, LCA, IPCA+, enfim, aí já não tem problema nenhum. Você pode fazer uma mais de curto prazo, aproveitando que as taxas estão altas e mantendo aí o seu poder de compra. Acho que isso a gente bate muito nessa tecla da vantagem do título IPCA+ isento, né? De você não pagar o IR sobre o ganho inflacionário. Então, ele realmente te blinda muito nesse cenário, se a gente tiver um cenário de descontrole inflacionário, que não que seja o cenário base, tá? Eu sempre volto nisso, né? A gente está falando de um cenário de exceção, mas vamos supor que aconteça, se você tiver uma LCI hoje, a gente está vendo a LCI para 3, 4 anos na casa de IPCA mais 6. Assim, é muita coisa, muita taxa. E é um papel, um pouco que a Marília falou, você ganha nos dois cenários. O cenário de descontrole, você está num IPCA isento, você surfa todo o descontrole inflacionário para você tá tranquilo. E no cenário positivo, de repente o governo, sei lá, resolve fazer uma arrumação de casa, e se a Selic tiver espaço para cair, com esse, digamos, um fiscal mais arrumado, você também travou uma parcela pré super gorda. Então, hoje eu acho que é um grande atrativo. Assim, eu acho que é o ativo que nas últimas semanas que eu tenho mais feito essa estratégia de LCI de 3, 4 anos, que eu acho que realmente está numa taxa muito atrativa hoje.